Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje, a gente fala sobre uma ação que eu tenho na minha carteira, que é a PetroRio. Essa é uma empresa do segmento de petróleo. Petróleo nunca é muito fácil de lidar, nunca é muito fácil de prever o que vai acontecer com o petróleo, mas eu acredito que as ações da PetroRio estão num patamar aí que não dá para ignorar. Eu vou discutir um pouquinho sobre por que eu gosto da empresa e também como é que está o cenário de petróleo no mundo e os motivos por qual eu tenho ela na minha carteira. Lembrando, pessoal, que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Então, começando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a PetroRio, tá? Então, antes de mais nada, o que aconteceu no mundo em relação a petróleo? Então, assim, a gente teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o cerne dela é buscar algum tipo de energia para fazer a transformação dos produtos, tá? E no começo, o grande produto utilizado, né, a grande energia, ela veio do carvão. Então, aqui o que eu trago para vocês é a evolução das fontes energéticas da matriz energética global. E o que a gente pode perceber é que hoje a nossa matriz energética, por mais que a gente queira migrar para um sistema de fontes renováveis, que é o que eu também acredito, a bem da verdade é que a gente ainda está muito preso em relação aos combustíveis fósseis. Então a gente vê aqui que desse gráfico, daqui até mais ou menos aqui, tá? Então toda essa faixa é combustível fóssil, tá? É petróleo, é gás natural e é carvão. E isso daqui em cima, tá, é o que representa as outras fontes de energia. Então, a realidade, por mais que a gente queira migrar e que a gente precise migrar para fontes de energia renováveis, o mundo ainda é extremamente dependente da energia de combustíveis fósseis, tá? Então, não é um processo fácil, simples, essa transição vai levar algumas décadas e, enfim, eu acho que o bom dos combustíveis fósseis foi que eles permitiram toda essa parte da Revolução Industrial, toda essa mudança que a gente teve na humanidade ao longo dos últimos 2 séculos. Mas também a gente vai ter que repensar o uso dessa fonte de energia, só que eu acho que não vai ser algo tão simples, não tão rápido. Por conta disso, que eu tenho a minha posição em PetroRio. O petróleo, ele é uma commodity extremamente volátil. Então aqui a gente tem o preço do petróleo Brent ao longo aí dos últimos mais ou menos 30 anos. Então lá na década de 90 o petróleo Brent ficava aí na casa dos 20 a 30 dólares. A gente teve o boom das commodities nos anos 2000 e o petróleo chegou a atingir 130 dólares na época. Depois disso a gente teve uma queda muito forte lá em 2015 com a crise nas commodities, o Brasil sofreu muito com isso, tá? E de novo durante a pandemia, porque a demanda de petróleo caiu bastante, as pessoas não podiam se locomover, a mobilidade foi muito limitada e por conta disso a demanda por petróleo e consequentemente o preço do petróleo atingiu seus 30 dólares. Passando pela pandemia, né, com a retomada da mobilidade das pessoas, a gente viu o petróleo alcançando novos preços, né, acima de 90, 100 dólares. E com a guerra na Ucrânia, o petróleo chegou a bater aí seus 120 dólares mais ou menos. A gente viu agora um recuo do petróleo, mas mesmo com esse recuo, eu ainda enxergo as ações da PetroRio muito bem posicionadas e eu também não olho muito o preço do petróleo de curto prazo. Então, um outro ponto também que eu gosto de chamar bastante atenção, na crise de 2008, o preço do petróleo ele caiu de 130 para 50 dólares. Mas quando a gente olha a demanda, então isso daqui é a demanda de petróleo, é a demanda de petróleo diária, global, tá? Então hoje a demanda de petróleo é mais ou menos na casa aí dos 95 a 100 milhões de barris por dia. E quando a gente olha lá na crise de 2008, a gente vê que a demanda de petróleo entre 2007 e 2009, né, então o pré-crise de 2008 e o fundo da crise, a demanda de petróleo caiu 2%. Tá? Então, mesmo numa crise, numa recessão global, a demanda por petróleo caiu míseros 2%. No entanto, o preço do petróleo caiu de 130 para 50 dólares. Então, é uma commodity muito volátil, muito sensível ao descolamento entre sua oferta e a demanda, tá? E, obviamente, isso é um problema de curto prazo, mas, de novo, o que eu gosto de olhar é uma coisa um pouco mais de médio e longo prazo para essa commodity. Então, aqui está um pouco da loucura que a gente tem visto nos últimos meses. A gente teve aí 2 bancos muito próximos, né? Esses 2 relatórios foram muito próximos. E o JP Morgan fala que o petróleo poderia atingir seus 380 dólares o barril, num caso catastrófico em que a Rússia corta sua produção, corta a sua oferta de petróleo.
Já o Citi especulava que o preço do petróleo deveria cair para algo como $60 se uma recessão global, e é isso que hoje o mercado tem precificado. O mercado tem precificado que vai haver uma recessão global, em especial puxada pelos Estados Unidos, com o aumento dos juros do Banco Central americano. Recomendo para vocês que assistam a minha última live, se vocês quiserem entender um pouquinho mais. Inclusive, na última live eu abri a minha carteira, mostrei um pouco as minhas posições, ficou bem interessante. Então, recomendo para vocês que deem uma olhada, ela ficou gravada aqui no nosso canal. Mas enfim, o que a gente vê aqui é que no curto prazo a minha sensação é que ninguém sabe para onde o petróleo vai, e essa é a minha posição também. Eu não sei para onde o petróleo vai no curto prazo. Eu acho extremamente difícil saber se isso aqui vai para 130, 140, 50, não sei, tá? E eu acredito que ao não saber e ao aceitar que eu não sei, é isso que me dá uma certa vantagem. Eu não vou tentar acertar esses movimentos de curto prazo no petróleo. O que de fato tem acontecido, como eu mostrei lá no começo, é que o mundo ele é extremamente dependente desses combustíveis fósseis. Essa transição não vai ser uma coisa tão simples, não vai ser uma meia dúzia de os países sentando e falando assim, poxa, vamos então sair construindo aí algumas usinas eólicas. Não vai ser tão simples quanto o mundo está imaginando, quanto muitas pessoas imaginam. É muita energia que precisa ser substituída. E o que de fato aconteceu nos últimos anos, isso daqui é um gráfico que o pessoal do Banco Central, né, o Roberto Campos, costuma levar em algumas apresentações. Isso daqui é o CAPEX. Então, CAPEX é o dinheiro destinado para investimento de projetos de petróleo. E a gente vê que a partir de 2015, quando teve aquela última crise no preço do petróleo, os investimentos feitos nessa commodity caíram bastante. Então, os investimentos feitos para encontrar novos poços, para fazer novas perfurações, caiu muito ao longo dos últimos anos por uma questão de o mundo começou a ter essa temática ESG, a gente quer migrar para uma economia com menos carbono, é necessário, só que muita gente começou a se adiantar em relação a isso e a gente ainda não tem uma alternativa viável de energia. Tá? Então, assim, o que a gente viu foram níveis de investimentos abaixo da média, em produção e exploração de novos poços de petróleo. Isso daqui eu trago para vocês é a cost curve, é a curva de custo de oferta de petróleo. Então isso aqui isso aqui eu peguei de um artigo do Financial Times. E o que ela me mostra, tá? Na produção de petróleo, aqui a gente tem, no gráfico Y, a gente tem o preço para se produzir esse petróleo. Então assim, o petróleo mais barato é o da Arábia Saudita, em que tem aí um custo de produção de menos de $10. E o que acaba acontecendo é que conforme vai aumentando a demanda de petróleo, você tem que ir migrando para fontes, para alternativas mais caras de extração. Minha conta é mais ou menos assim, se eu tivesse que tirar mais ou menos 20% do custo de produção, da produção aqui de petróleo, quanto que isso aí impactaria o preço do petróleo? Minha estimativa é que o preço do petróleo deveria se estabilizar, né, se a gente tivesse um corte de até uns 20%, esse preço do petróleo se estabilizaria em algo como $60. E é mais ou menos o preço do petróleo que eu estimo de médio e longo prazo, que é o que eu coloco nos meus valuations para isso aqui se sustentar. Entre $60 e $65. A própria PetroRio coloca nas suas planilhas de certificação de reservas um petróleo que eles consideram na casa aí dos $65 de longo prazo. E aí entrando um pouco no caso PetroRio, no caso aqui, né, uma visão um pouco mais micro da empresa, tá? Então, isso aqui é uma elaboração de uma carta da Athena Capital, uma carta bem interessante, recomendo que vocês, se vocês tiverem interesse, vão lá no site deles, que é uma carta bem legal sobre as Junior Oils, tá? E para vocês entenderem um pouco como é que é o panorama do mundo de petróleo, né, aqui no Brasil, tá? Então, a Petrobras, ela detinha o monopólio da extração e produção de petróleo, isso aí foi garantido lá pelo Getúlio Vargas, na instituição da Petrobras. Esse monopólio foi derrubado na época do Fernando Henrique, só que é um mundo muito diferente, é um mundo muito complicado. Você conseguir fazer a exploração e produção de petróleo é uma coisa de alto risco e de alto retorno. Então, é uma empresa pequena começar a investir em achar campos de petróleo e conseguir saber se aquele campo é economicamente viável ou não, tem um custo muito grande no sentido de, se ela não achar, essa empresa quebra. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a OGX. A gente viu que esse modelo é muito complicado para uma empresa que não é uma gigante como a Petrobras. E o que a gente tem hoje são as chamadas Junior Oils, que tem um modelo de negócio bem diferente. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem exploração, desenvolvimento e produção, que é o foco das majors, por exemplo, a Petrobras. E do lado direito a gente tem a parte de redesenvolvimento de poços que já estão produzindo. Então, o que acontece?
A Petrobras, ela tem alguns poços que começam a não ser tão interessantes, começam um poço de petróleo, depois que você encontra e começa a produzir, ele tem um processo de declínio natural. Chega um certo ponto que para a Petrobras, aquele poço ele não é economicamente interessante, é um poço pequeno e que hoje a Petrobras tem se focado no pré-sal, que é onde tem grandes jazidas, que é onde tem o grande potencial da empresa. Então a Petrobras começou um processo de desinvestimento, ela começou a vender alguns poços que já estão em processo de declínio, que não faziam muito sentido para ela, e essas Junior Oils começaram a se beneficiar comprando esses poços, utilizando algumas técnicas de desenvolvimento em que eles conseguem prolongar a vida útil desses poços, e acabou sendo um negócio interessante para as duas partes. A Petrobras não tinha muito interesse nesses poços, eram pequenos para a Petrobras, e essas Junior Oils conseguem extrair grande valor, até mesmo para as cidades, né, para a União, que acaba ganhando com mais royalties sendo pagos. Então, assim, é um processo ganha-ganha-ganha, vamos dizer. Isso tira muito o risco dessas Junior Oils de não terem que encontrar novos poços, de não ter todo esse custo, esse risco de encontrar um novo poço. Então eles pegam já poços produzindo poços maduros e eles têm as suas técnicas de prolongar a vida útil desses poços. Bom, falando um pouco sobre a composição acionária já da PetroRio, a gente pode perceber que é uma empresa que ela não tem um acionista controlador bem definido. A gente tem aí, por exemplo, a Avente com 15% das ações, a Trust com 7,5%. Isso, inclusive, é um ponto que eu não gosto da PetroRio, tá? Eu gosto de empresas que têm uma governança um pouco melhor, que têm um controlador bem definido. A PetroRio, ela não é esse caso e esse é um dos pontos, inclusive, que eu não gosto dentro da empresa, tá? A questão de governança. É um ponto aí, então, que é uma bandeirinha amarela que eu coloco. Olhando o histórico operacional da PetroRio, nessa parte a gente não tem como negar que eles têm feito um trabalho excepcional, tá? Então isso daqui é a produção diária de barris, então são os milhares de barris por dia que a PetroRio tem produzido. Em 2017 ela produzia algo como 8 mil barris, no primeiro trimestre ela encerrou produzindo 35 mil barris de petróleo por dia. Ela tem conseguido crescer, ela tem feito um trabalho excepcional na parte de revitalização de poços, não só disso, de fazer processos de M&A, de aquisição, como a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas tudo isso culminou numa empresa que tem conseguido entregar cada vez mais produção de petróleo diária. Então, como é que está hoje a PetroRio? Tá? A PetroRio ela tem os campos de Frade, em que ela produz algo como 15 mil barris de petróleo por dia. O Wahoo é um campo recém-adquirido que ainda não tem produção, tá? Ela tem 64% desse campo. Esse é um campo bastante promissor. O outro campo é o cluster de polvo com tubarão-martelo. Nesse cluster eles produzem, é o maior cluster atualmente, quer dizer, do primeiro trimestre, em que eles produzem algo como 18 mil barris por dia. E também eles têm a Albacora Leste, que esse é um poço recente, né, um campo recente em que eles adquiriram da Petrobras. Albacora Leste é um campo que eu ainda não coloco nas minhas previsões, então aqui é um upside possível, tá? Então assim, eu ainda nem coloco Albacora Leste no que eu acho que é o potencial da PetroRio. Aqui é um gráfico que o pessoal da Genial Analisa estruturou a respeito da expectativa de produção. O que a gente pode perceber é que a partir de 2025 a produção de petróleo da PetroRio deve dar um salto para algo como 100 mil barris de petróleo por dia, muito impulsionada por conta de Wahoo. Esse é um campo, então, que deve começar a ter, deve ter esse ápice de produção lá em 2025 e levaria a empresa de 35 mil barris, que foi o que ela entregou, para algo como 100 mil barris lá em 2025. Além disso, houve também uma nova exploração, um novo poço aí que eles conseguiram, né, dentro de Frade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, que adicionou um potencial bem interessante para a empresa. Um outro ponto também, o que a gente busca é uma empresa que consiga entregar cada vez mais petróleo e cada vez com custo menor. Como a gente lida com commodities aqui, o que a empresa consegue controlar, como ela não consegue controlar o preço do petróleo, o que ela consegue controlar é o custo de extração, tá? E nesse sentido, esse lifting cost é justamente isso, é o custo de extração que a PetroRio tem por barril. Eles têm conseguido reduzir significativamente o custo de extração, saindo aí de algo como $30 lá em 2017 para $11 de custo de extração de barril. É um custo muito competitivo, até mesmo em termos globais, mostrando o que a empresa tem conseguido entregar na parte operacional. Não dá para a gente negar que a PetroRio, por ser uma empresa de petróleo, ela tem uma correlação muito forte com o petróleo, óbvio, mas aqui em marrom a gente tem o petróleo, Brent, e em azul a gente tem a PetroRio.
O que a gente viu foi que o petróleo teve uma queda, mas a PetroRio teve uma queda muito mais acentuada, justamente por conta disso que eu acho que hoje ela está num patamar bem interessante. Aqui a gente traz um dos grandes upsides, que a PetroRio ela fechou a compra de Albacora Leste. É um poço que é transformacional para a empresa. Essa aquisição deve adicionar algo como 35 mil barris de petróleo por dia. Muito relevante então para a PetroRio. E como eu comentei, eu ainda nem coloco Albacora Leste nos meus cálculos de previsão aqui para a PetroRio. Tá? Seria um upside. Falando um pouco de múltiplos, a PetroRio hoje negocia algo como 3,4 vezes EV/EBITDA para 2022. Petrobras negociando a 2 vezes EBITDA. A Petrobras, lembrando, é uma empresa estatal, a gente está em um ano de eleição, então é óbvio que ela vai negociar com múltiplos abaixo. Apesar disso, eu também acho que a Petrobras é uma empresa bem interessante. No entanto, como eu já tenho o Banco do Brasil na minha carteira, e de novo, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha carteira, dá uma olhada na minha live. Por conta disso, eu acabo não colocando, eu prefiro não colocar a Petrobras na minha carteira. A Exxon, ela negocia 4 vezes EBITDA, Occidental, que é uma empresa que o Buffett tem comprado, negocia como 3 vezes EBITDA. Enfim, o que a gente pode perceber aqui é que a PetroRio está negociando em linha com as outras empresas petrolíferas. No entanto, o que eu acho que é o grande diferencial é o potencial que a PetroRio tem. A gente está falando de uma empresa que deve mais do que dobrar a sua produção em algo como 2, 3 anos. Dificilmente alguma outra dessas empresas tem o potencial para fazer o mesmo. Então, por conta disso, eu acho que é uma empresa que negocia múltiplos parecidos, mas com potencial muito diferenciado. E, pessoal, antes de continuar, só lembrando, se vocês estão gostando aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, não percam os nossos vídeos, os vídeos estão muito legais. Comentem aqui o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês têm PetroRio na carteira, se vocês têm alguma outra empresa de petróleo, vocês não gostam de empresas de petróleo, deixa um comentário aqui, eu sempre busco responder, ler e responder os comentários dos inscritos, tá? Bom, pessoal, isso aqui é um pouquinho então da PetroRio. Um outro ponto também que eu acabei esquecendo de colocar aqui, recentemente a empresa ela soltou um comunicado de uma produção adicional no campo de Frade. O mercado esperava que ela conseguiria adicionar algo como 6 mil barris, no entanto, o que ela conseguiu foi algo como 15 mil barris. É um adicional aí que eu estimo que deve entregar algo como R$2 por ação só por conta desse adicional que não estava na conta do mercado. Mas assim, o importante é mostrar como essa empresa hoje negocia com múltiplos interessantes, com grande potencial de entregar mais produção e com histórico comprovado de entrega operacional. Então, por conta disso, é uma empresa que eu gosto de ter na minha carteira. E se vocês quiserem saber um pouco mais também do que está na minha carteira, lembra, dá uma olhada lá na live, ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!